Boa noite, pessoal. Vocês podem se sentar. Obrigado. Como é bom cantar louvores ao nome de Jesus. Isso é maravilhoso, isso é bom demais. Mais uma noite o Senhor nos permite estar aqui. E nessa noite, eu quero te convidar a ter coragem de dizer a verdade. Simplesmente ter coragem de dizer a verdade. Vamos ler a palavra de Deus? Apenas esse versículo, nós vamos extrair apenas uma expressão desse versículo. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. O Vitor já disse isso, mas você que nos visita é muito bem-vindo em nosso meio. Deus te abençoe grandemente. Que você possa se sentir à vontade para cultuar ao Senhor junto com a gente. Diz assim, 1 Timóteo capítulo 3, verso 15. Para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado. Louvado seja o Teu nome por essa noite. Exaltado seja o Teu nome pelo privilégio que nós temos, ó Deus, de estar aqui para poder louvar ao Senhor, para poder ver os nossos amigos, os nossos irmãos, desfrutar de uma comunhão que o Senhor nos dá. Obrigado, Senhor. Louvado seja o Teu nome por cada vida que aqui se encontra, por aqueles também que nos assistem, ó Deus, que assistem à transmissão desse culto. Nós te pedimos que nessa noite o Senhor, assim como tem nos falado através dos cânticos, das orações, da leitura da Sua palavra, o Senhor nos fale também agora na exposição da Tua palavra. É o nosso desejo, Senhor, é a nossa oração, é o pedido que nós temos, porque estamos na dependência do Senhor. Nós confiamos em Ti e somente em Ti, assim como nós acabamos de cantar nessa noite. Muito obrigado, Senhor. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Pessoal, um professor universitário, ele chegou numa sala de aula com o seguinte discurso. Ele chegou falando assim: dentro dessa sala de aula aqui, existe algum crente? Dentro dessa sala de aula aqui, existe alguém que gosta dessas coisas de Jesus? Eu queria saber a reação das pessoas que estavam ali. Existe alguém aqui que gosta de orar? Existe alguém aqui que gosta de ler a Bíblia? Existe alguém aqui que gosta de ir para a igreja? O professor chegou falando isso, e os alunos, claro, ficaram um pouco assustados, porque pensa, um professor falando esse tipo de coisa. Alguns alunos sussurraram entre si, dizendo assim: mas quem ainda hoje em dia consegue ser crente? Quem ainda hoje em dia consegue ser cristão? Outros simplesmente começaram a rir daquilo que o professor estava dizendo. E o professor insistia na pergunta: alguém aqui dentro crê em Jesus? E ninguém falava absolutamente nada. Bom, uma vez que ninguém falava absolutamente nada, o professor chegou para todos aqueles alunos e disse: eu creio em Jesus. Eu quero dizer que eu creio em Jesus e que estou começando aqui no campus um grupo de estudo bíblico. E você que quer fazer parte do meu grupo de estudo bíblico vai ser muito bem-vindo. A reação foi contrária. Peraí, eu achei que esse professor ia simplesmente falar que os crentes são tudo alienado, tudo maluco, mas ele é crente? Essa foi a reação dos alunos. Então o professor continuou a sua aula. Chegou um momento que a aula terminou. Um aluno chegou para o professor e disse assim: professor, eu sou crente. Eu sou crente, eu gosto de ler a Bíblia. Eu gosto de estudar a Bíblia. Eu gosto de orar, eu leio, eu oro, eu vou à igreja. Mas, professor, eu fiquei com vergonha de falar que eu era crente na frente dos meus amigos, na frente dos meus colegas de classe. O que eu faço, professor? E o professor disse para ele assim: vem, vamos comigo para o estudo, vamos comigo para falar sobre a palavra de Deus, vamos orar junto comigo no grupo que se inicia hoje. Pessoal, a gente só vai ter coragem de dizer a verdade em contrapartida a este aluno quando nós tomarmos consciência da transformação que a verdade pode operar ou operou em nossas vidas. Aquele aluno simplesmente ficou com vergonha de dizer que ele era crente,
porque talvez ele não tomou consciência daquilo que Jesus Cristo fez em sua vida. Quando nós olhamos para esse texto que nós lemos, nós vemos que Paulo está afirmando que nós, a igreja do Senhor, sustentamos a verdade neste mundo. E aqui é um ponto muito interessante que eu e você precisamos ficar atentos. Nós estamos vivendo num mundo completamente louco. E você dizer que a igreja sustenta a verdade é algo mais louco ainda. Dizer, peraí, nós temos uma verdade. Nós temos a única verdade. Imagina dizer isso no mundo onde nós estamos vivendo agora. Então Paulo está chamando a atenção de Timóteo e falando assim, Timóteo, olha, a igreja do Deus vivo, ela é o baluarte, a coluna da verdade. Provavelmente Paulo estava na cabeça aqui o templo de Diana. O templo de Diana, lá da cidade de Éfeso. Afinal de contas, Timóteo estava em Éfeso, quando o apóstolo Paulo escreve essa carta para ele. Então, quando Timóteo recebe essa carta e vê isso, provavelmente o apóstolo Paulo está na cabeça com aquele templo de Diana. 127 colunas. Imagina um templo com 127 colunas, William. Que coisa louca. E mais, 18 metros cada coluna. Era uma coisa maravilhosa. Imagina isso agora. 127 colunas de 18 metros de mármore, Samid. Que coisa linda. Que coisa maravilhosa. Paulo está com essa imagem na cabeça para poder dizer para a igreja, para poder dizer para Timóteo, Timóteo, a igreja do Deus vivo, ou seja, vocês que se reúnem em Éfeso e nós que estamos aqui agora, nós somos aqueles que sustentam a verdade. Nós temos uma responsabilidade muito grande, sustentar e mostrar ao mundo a única verdade que pode transformar as suas vidas. É isso que Paulo está falando aqui. Mas aí agora, no nosso contexto, hoje em dia, a gente quer um problema muito grande. Na verdade, o problema, ele só veio se evoluindo. Porque Pilatos, quando está diante de Jesus, ele faz uma pergunta para ele. Ele vira para Jesus e pergunta, talvez, aquilo que está no coração das pessoas ao nosso redor hoje. Pilatos está diante de Jesus e pergunta, o que é a verdade? Essa é a pergunta de Pilatos. O que é a verdade? E hoje, no nosso mundo, nós enfrentamos um problema muito grande. Porque como falar a um mundo que não crê que exista uma verdade? Como falar a um mundo que crê que a única verdade é que não existem verdades? Como nós vamos ter coragem de falar a verdade? Como nós vamos ter coragem de bater no peito e dizer, sim, nós somos aqueles, a igreja nós somos aqueles que sustentam a verdade. Mas como é que a gente vai falar isso no mundo hoje que as pessoas dizem, peraí, a única verdade que existe é que não existem verdades absolutas ou reais. Esse é o nosso problema. Como é que a gente vai falar para um mundo que foi projetado para revelar a verdade para essas pessoas, mas as pessoas simplesmente sufocam essa verdade? É o que Paulo vai dizer em Romanos, capítulo 1, a partir do verso 18. Pastor Petrone, projete para nós, por favor, Romanos, capítulo 1, a partir do verso 18. O mundo foi simplesmente projetado para que as pessoas conhecessem e entendessem que existe uma verdade, mas elas simplesmente suprimem essa verdade, sufocam essa verdade. Olha o que diz, a ira de Deus se revela no céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Versículo 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Versículo 20, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidas por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Vamos até o versículo 23. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, ou seja, sabendo que existe um Deus, sabendo que existe um Deus que é detentor de toda a verdade, não glorificaram a Deus como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos nos seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Verso 22, inculcando-se por sábios, pensando que eram sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, a semelhança de imagem a homem corruptível,
como aves, quadrúpedes e répteis. O mundo foi simplesmente criado para que as pessoas entendessem que existe uma verdade. Mas o pecado impede que as pessoas cheguem ao conhecimento desta verdade. E o que elas fazem é simplesmente buscar para si a verdade que sustenta, a verdade que acaricia, a verdade que apresenta os seus próprios desejos. E isso, inclusive, dentro da igreja. Veja o que o próprio apóstolo Paulo vai escrever para Timóteo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Vai dizer assim: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade. Paulo está partindo do pressuposto que existe uma única verdade, mas as pessoas vão mudar, distorcer, buscar uma verdade segundo os seus próprios desejos, e os desejos das pessoas, como o profeta diz, são guiados pelo seu coração, e o profeta vai dizer que o coração ele é muito corrupto. Eu ia falar desesperadamente corrupto. Saiu. É isso que o profeta está dizendo. As pessoas mudam a verdade. Em nossos dias, é uma arrogância muito grande, é uma prepotência muito grande dizer que existe uma verdade real ou absoluta. A ideia de que ninguém tem o direito de dizer que tem uma verdade de maneira que os outros estejam errados. Em nosso dia, você chegar dentro da sua sala de aula, você chegar no seu trabalho, você chegar em qualquer outro lugar e dizer assim: eu tenho uma verdade e essa verdade é a verdade absoluta. A pessoa vai rir de você. Vai falar assim: você pirou, você está maluco. Ou vai dizer: mas isso é muito arrogante, em dizer que existe apenas uma verdade. Como que isso funciona na prática, pessoal? Por exemplo, existe uma verdade que é incontestável, e alguns aqui vão concordar comigo, que Naruto é a melhor série do mundo. Essa é uma verdade incontestável, não é, Pedro? É a melhor série do mundo. Com todas as séries que você já assistiu, não se compara a Naruto, não é verdade? Não se compara, mas as pessoas ainda vão dizer assim: não, que isso? Você está brincando comigo, você está zoando com a minha cara. Pessoal, brincadeiras à parte. As pessoas vão achar uma afronta você dizer, por exemplo, que existe apenas um meio para que elas sejam salvas, e esse meio é o Senhor Jesus Cristo. Como você vai dizer que existe apenas um meio de ser salvo, se existem tantas as religiões no mundo? Existem tantas formas de buscar a Deus, existem tantas formas de se chegar a Deus, é o que as pessoas vão estar dizendo. Mas o próprio Senhor Jesus Cristo não diz isso. Ele diz que Ele é o único caminho, Ele diz que Ele é a única verdade, Ele diz que Ele é a vida. Mas você afirmar que Ele é o único caminho a qual se pode chegar a Deus, é uma afronta em nossos dias. Por que não falar da moralidade? Você dizer que as pessoas precisam viver ou devem viver de acordo com o padrão que as Escrituras Sagradas dizem, é uma afronta também. Peraí, você pode viver desse jeito, você pode agir assim, eu não quero agir dessa forma, eu não quero agir desse jeito. Essa é a sua verdade, essa não é a minha verdade, essa é a verdade a qual você crê, essa não é a verdade a qual eu creio, então eu vou viver de acordo com os meus padrões de moralidade. Só que a grande pergunta que a gente faz para isso aqui é a seguinte: será que é possível viver sem padrões morais absolutos? Será que é possível mesmo viver sem que exista uma verdade normativa para a nossa vida? Será que é possível viver de uma forma em que padrões absolutos sejam dispensados, em que uma verdade absoluta seja dispensável? Será que de fato é possível viver assim? W.B. Yeats, em um dos seus poemas, falando sobre esse tema, ele diz o seguinte: se não vivermos com padrões morais absolutos, as coisas desmoronam, o centro não pode segurá-las, mera anarquia é solta sobre o mundo. O mesmo professor da nossa introdução chegou outro dia na aula e chegou afirmando isso. Ele chegou afirmando assim: existe uma verdade absoluta e essa verdade é Jesus Cristo. Bom, os mesmos alunos que estavam dentro da sala de aula viraram para ele em uníssono, tirando alguns, e disseram assim: o senhor está errado.
isso não é verdade. Como o Senhor pode, com uma prepotência tão grande, dizer que existe apenas uma verdade? Você é um professor universitário. Como você pode dizer esse tipo de coisa? Você não pode falar esse tipo de coisa. E o professor ficou calado. Como você pode dizer que existem padrões morais absolutos? Você não pode dizer esse tipo de coisa. E o professor continuou dando aula. E aplicou uma prova. No outro dia, os alunos foram bem na prova. Ele disse assim: quero dizer para todos vocês que, a despeito do desempenho que vocês tiveram nas provas, todos vocês foram reprovados. Todos vocês foram reprovados. E aquele professor escutou, em uníssono também dos alunos, tirando alguns, o seguinte: você não pode fazer isso porque isso é errado. Você não pode nos reprovar porque isso é errado. E o professor simplesmente respondeu: essa é a consequência de se viver sem padrões morais absolutos. Eu vou fazer aquilo que eu quiser, e segundo a minha moralidade, eu quero reprovar todos vocês. O professor mostrou para os seus alunos o seu ponto. Mostrou que é necessário viver com padrões morais absolutos. Pessoal, não dá para viver sem uma verdade absoluta. Não dá para viver sem um padrão de verdade nas nossas vidas, porque senão aquilo que vai sobrar para nós é anarquia. Leia o livro de Juízes. O livro de Juízes é um dos livros da palavra de Deus, ou o livro da palavra de Deus, que mais sangue a gente vê naquele livro. Mas uma expressão me chama a atenção naquele livro: os padrões morais simplesmente foram relativizados. No último versículo do livro, a palavra de Deus diz: não havia rei em Israel, e cada um vivia como queria. E sabe qual é a consequência de cada um viver como quer? Simplesmente eles pegam uma mulher, estrupam essa mulher, esquartejam essa mulher e mandam para todas as tribos. A palavra de Deus não esconde isso, você pode ler o livro de Juízes que vai estar escrito isso lá. Esse é o resultado de se viver sem padrões morais absolutos. Olha aí, o pastor Betrão começou a projetar para a gente. Esse é o resultado de se viver sem padrões morais absolutos. Naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia aquilo que dava na telha, cada um fazia aquilo que achava justo, que achava certo. Não tinha alguém que poderia guiar as pessoas ali. E aí é um ponto muito interessante, porque as pessoas tinham a palavra de Deus para ser normativa de suas vidas, mas simplesmente desprezaram a palavra de Deus. Você lembra do primeiro texto que nós lemos aqui, ou do segundo? Onde Paulo diz que eles conheceram Deus, sabiam quem Deus era, mas simplesmente sufocaram o conhecimento da verdade de Deus. É exatamente isso que acontece quando as pessoas decidem viver segundo os seus próprios padrões. É por isso que o mundo que nós vivemos, vive sob uma verdade que é impraticável de ser sustentada. Além disso, rejeita a existência de uma verdade absoluta em um mundo, como eu disse, projetado para que eles pudessem conhecer a verdade. Por isso, que a negação de uma verdade, a negação de uma verdade real e absoluta é tão clara em nossos dias. Mas há uma pergunta que fica ao meu coração, que eu queria fazer ao seu coração neste momento. Será que a negação dessa verdade absoluta não é um clamor para que ela exista? Rogério me falou um dia um negócio interessante. Ele disse assim: as pessoas só vão perguntar porque elas têm curiosidade de saber. Será que os questionamentos a respeito da verdade não são porque o mundo em que nós vivemos está clamando para que exista uma verdade que possa normatizar as suas vidas? Será que essa negação não é uma necessidade, que exista uma verdade a qual eles podem estabelecer as suas vidas e viver uma vida que de fato seja uma vida satisfatória? É nesse momento que eu e você precisamos ter coragem de dizer a verdade. É nesse momento que eu e você precisamos ter coragem de mostrar a verdade em primeiro lugar, mostrando que a verdade não tem a ver com apenas uma teoria, mas tem a ver com um relacionamento. A verdade não tem a ver com teoria, ela tem a ver com relacionamento. Pessoal, Jesus Cristo afirmou ser a verdade. João capítulo 14, versículo 6, o Senhor Jesus diz: eu sou a verdade.
Eu sou o caminho e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai, ou ninguém vem ao Pai, senão por mim. Pessoal, essa afirmação de que Jesus Cristo toma para si o título de verdade não pode ser reduzida a um mero conceito. Ela precisa fazer com que a gente viva isso, ela deve ser vista em nossas vidas. Eu e você precisamos dizer a verdade para as pessoas, não como uma teoria, não como algo simplesmente utópico, não, mas uma vida, algo que de fato transforma o nosso ser. Jesus Cristo disse, eu sou a verdade. E pessoal, a afirmação de que Jesus Cristo é a verdade precisa fazer o seu coração bater mais forte. Porque o nosso mundo está dizendo que existem várias verdades. O nosso mundo está dizendo que existem muitas verdades. E Jesus Cristo está dizendo, você não precisa cair nessa confusão a qual o mundo se encontra hoje. Você pode vir até mim e conhecer a única verdade que existe. Você pode vir até mim e desfrutar das bênçãos de conhecer uma verdade. Você não precisa ficar nessa confusão que nós estamos hoje. E que confusão nós estamos hoje. Simplesmente, as pessoas que dizem que existem várias verdades, estão dizendo que tem vários caminhos para serem seguidos, e o resultado disso não é outro senão a confusão. Mas Jesus Cristo está dizendo, eu sou a única verdade, eu sou o único caminho, eu sou a vida. Nosso coração precisa bater mais forte quando nós escutamos essa expressão, pessoal, pois não há nada neste mundo melhor do que se relacionar com Jesus. Um pastor que vocês sabem quem é, que responde um monte de perguntas na internet, que eu já vi algumas perguntas dele. Ele responde algumas perguntas na internet. Doutrinariamente, a gente é completamente diferente. Totalmente diferente. Mas ele respondeu uma coisa interessante. Perguntaram para ele assim, por que os jovens saem da igreja? É por conta disso, é por conta daquilo, é por conta daquilo outro? Ele falou assim, não, o jovem não sai da igreja não é por conta disso, por conta daquilo, por conta daquilo outro. Ele sai da igreja porque ele não tem um relacionamento vivo com Jesus. Essa foi a resposta dele. É por isso que ele sai da igreja. Quando vai para a faculdade, quando começa a trabalhar, é porque não existe um relacionamento vivo com Jesus. E a partir do momento que a gente tratar a verdade de que Jesus é a única verdade como uma teoria, não vai existir relacionamento vivo com Jesus. E você estará correndo um grande perigo de abandonar essa verdade em qualquer momento. É por isso que essa verdade precisa fazer o seu coração bater mais forte. As pessoas precisam ver quando você está falando sobre Jesus. As pessoas precisam ver que os seus olhos brilham quando fala de Jesus. É isso que as pessoas precisam ver em você, em mim, em nós como igreja do Senhor. Ver que quando você fala a respeito de Jesus, você está falando da melhor coisa da sua vida. É por isso que eu preciso perguntar ao seu coração, o que é a melhor coisa para você hoje? É namorar? É formar? É casar? É ter um bom emprego? São coisas legítimas, são coisas maravilhosas, são coisas boas, mas nenhuma delas deve fazer os seus olhos brilhar como Jesus Cristo faz. Nenhuma delas. Quando as pessoas estão lá na faculdade te ouvindo falar de Jesus, que elas vejam o brilho no seu olhar. Diz a tradição, se não me engano, de Jonathan Edwards, que a biografia, que uma pessoa que não acreditava em Deus estava correndo no meio da rua. E perguntaram para ele assim, por que você está correndo, velho? Você é doido? Você está correndo e tal? Aí ele falou assim, eu estou indo para a igreja. Aí viraram para ele e falaram assim, mas peraí, você nem crente é? O que você está indo fazer lá na igreja? Eu estou indo ver aquele pregador lá pregar. Eu não acredito naquilo que ele prega, mas eu sei que ele acredita naquilo que ele prega. É isso que as pessoas precisam ver em mim e em você. É isso que as pessoas precisam contemplar nos nossos olhos, o brilho, quando nós falamos a respeito de Jesus. O brilho quando a palavra de Jesus está sendo exposta, quando o serviço a Jesus e a igreja de Jesus está sendo conclamado. É por isso que nós estamos aqui hoje falando, glorificando o nome do Senhor. E você, quando for convocado para trabalhar, por favor, que os seus olhos brilhem. Não invente desculpas, cara. Não invente desculpa, não. Quando te convidar para você falar assim, eu preciso de você para fazer isso. Eu preciso de você para fazer aquilo. Quando o líder do seu PG virar para você e falar assim, nós temos uma tarefa e nós precisamos executar essa tarefa. Vá. Execute. Que o brilho nos olhos para trabalhar por Jesus possa estar na sua vida. A gente precisa mostrar isso para as pessoas. A gente precisa mostrar que a verdade que habita em nós não é uma teoria, mas é uma pessoa. Da mesma forma que os seus olhos brilham, como você começa a se relacionar, meus olhos brilharam demais quando eu vi a Júlia. Meus olhos brilhou demais.
até lágrima saiu. Assim como seus olhos brilham quando você começa a namorar, quando você consegue alguma coisa, mais ainda os seus olhos devem brilhar por amor a Jesus Cristo, por amor ao Senhor, porque Ele é verdade. E quando nós passarmos a ter consciência de que a verdade é uma pessoa, e essa pessoa habita em nós, as pessoas notarão isso, porque o brilho no olhar vai ser inconfundível, porque vai ser difícil esconder quando você ouve a respeito de Jesus. Essa verdade de que Jesus é a única verdade precisa ser mostrada às pessoas, e ela precisa fazer com que o nosso coração salte de alegria, porque foi por meio desta verdade que nós encontramos paz com Deus e a paz de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, no versículo 1, ele vai dizer algo tremendo para nós. Romanos, capítulo 5, versículo 1, o apóstolo Paulo vai dizer: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Seu coração precisa saltar de alegria, porque um dia você estava em guerra contra Deus. Os seus pecados te colocaram em guerra contra Deus. E se você não creu em Jesus ainda, você está em guerra contra Deus. Os seus pecados te separaram do Senhor. Mas quando pela fé nós cremos em Jesus, o apóstolo Paulo está dizendo, vocês ou nós somos justificados e agora nós temos paz com Deus. O contrário de paz é guerra. Aquele que está longe do Senhor, que não foi até Jesus, que não vive um relacionamento verdadeiro e vivo com Jesus, não tem paz com Deus. Não se engane, se você não creu em Jesus como seu Salvador ainda, você não está em paz com Deus. Você precisa confessar os seus pecados e crer em Jesus Cristo, para que você possa desfrutar de um relacionamento com a única verdade, que é a pessoa do Senhor Jesus. E a paz que vem do nosso Deus é a paz que excede todo entendimento. Quando você tem um relacionamento vivo com Jesus, você desfruta essa paz. Ah, Igor, como é essa paz? A palavra de Deus diz em Filipenses capítulo 4 que é uma paz que nós não conseguimos explicar. É uma paz que nós desfrutamos, mas não conseguimos explicar. É a paz que vem da pessoa de Deus, quando nós temos um relacionamento vivo com Jesus. Por isso, eu e você devemos mostrar às pessoas que a verdade a qual habita em nós é sim por conta de um relacionamento vivo com Jesus. Pessoal, ideias são esquecidas, relacionamentos são vividos. E a pergunta que eu faço ao seu coração é: como você tem mostrado ao mundo que o Cristo em que você, ou com o Cristo que você se relaciona, é de fato a única verdade? Como você tem mostrado ao mundo que você se relaciona com a única verdade, e essa verdade é Jesus Cristo? Pense nisso, reflita a respeito disso. Reflita a respeito disso e passe a mostrar ao mundo que você não crê numa verdade que seja teórica, mas você crê numa verdade que é uma pessoa que ressuscitou, vivo está e está no nosso meio hoje. Jesus Cristo. Mas em segundo lugar, tenha coragem de dizer a verdade, mostrando que essa verdade não ficou apenas na sua mente, mas transformou o seu coração. Não ficou apenas aqui, você apenas não aprendeu sobre Jesus. Agora você tem um relacionamento vivo com Jesus. E esse relacionamento vivo com Jesus transformou o seu jeito de viver. Além de afirmar que é a verdade, o próprio Senhor Jesus Cristo afirma que a palavra dele é a verdade. João capítulo 17, verso 17, a palavra de Deus nos diz, naquela linda oração do Senhor Jesus Cristo, ele vai dizer o seguinte: santifica o Senhor, os discípulos, na verdade, a tua palavra é a verdade. E aí Tiago vai chegar junto, Tiago capítulo 1, versículo 18, dizendo o seguinte: pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como as primícias das suas criaturas. Ele nos gerou pela palavra, para que nós fôssemos como Adão e Eva foram antes do pecado. Ele nos regenerou pela sua palavra. O apóstolo Paulo vai dizer que em Cristo agora nós somos transformados em novas criaturas. Pessoal, para que você diga que a verdade que você crê é inquestionável, ela tem que ter produzido algo inquestionável na sua vida. Vou repetir. Para que você diga às pessoas, a verdade que eu creio é inquestionável, algo de inquestionável tem que ter sido produzido em sua vida. Richard Phillips,
escrevendo ou contribuindo para o livro Evangelho no Centro, ele diz o seguinte: defender a verdade envolve mais do que nos proteger das descrenças. Na prática, isso significa que cristãos têm que ir além de simplesmente não concordar com a negação da verdade. Temos de articular o ensino da verdade baseado no Deus que se revela na Bíblia, coerente com a nossa experiência. O que esse homem está dizendo é o seguinte: não adianta você defender a verdade se na prática a verdade não mudou a sua vida. Não adianta você dizer, nós somos a igreja, como o apóstolo Paulo disse para Timóteo, nós somos a igreja, a coluna que sustenta a verdade neste mundo. Nós somos o baluarte que sustenta a verdade nesse mundo, se a verdade não é uma prática visível em nossas vidas. Na verdade, vai existir uma coerência muito grande. As pessoas vão simplesmente pensar, peraí, como eu vou acreditar nessa verdade se aqueles que dizem ser os sustentadores da verdade não vivem a verdade a qual pregam? É por isso que eu e você precisamos mostrar para as pessoas que a verdade não está apenas na nossa mente, não foi apenas uma teoria que nos passou, mas ela desceu para o nosso coração e transformou o nosso viver e transformou a nossa vida. E aí eu faço uma pergunta para o seu coração também: será que a desarmonia do baluarte da verdade, da coluna da verdade, não é um dos principais motivos que levam as pessoas a questionarem a verdade? Será? Será que as inconstâncias, será que as incongruências, as coisas que às vezes nós falamos, as coisas que às vezes nós fazemos, as coisas que nós falamos em determinados grupos, aquilo que nós assistimos no telefone quando ninguém está vendo, aquilo que as pessoas veem a gente postando, será que não é esse o motivo principal que as pessoas estão questionando a nossa verdade? Precisa pensar em relação a isso, pessoal. Precisa pensar em relação a isso. Precisa pensar como está a nossa vida hoje. Precisa pensar como está a nossa relação com Deus hoje. Precisa pensar como está a nossa demonstração da verdade às pessoas. Será que ela de fato desceu para o meu coração? Será que ela de fato transformou a minha vida? As pessoas podem questionar ideias sobre a verdade, mas ela não pode questionar uma vida que foi transformada pela verdade. As pessoas podem questionar sim, mas espera aí, como você está dizendo que Jesus é verdade? Mas espera aí, por que apenas Jesus tem aí a condição de salvar os pecadores? Elas podem questionar isso, mas elas não podem questionar o seu testemunho. Elas não podem questionar a sua vida. Ela não pode questionar aquilo que ela vê de vocês. Porque simplesmente é aquilo que vocês estão vivendo. É aquilo que está dentro do coração de vocês. É a prática de vocês. Não pode ser questionado. É por isso que pode se questionar sim, como uma pessoa conseguiu determinadas coisas. Mas não pode se questionar como uma pessoa que era desse jeito, que era um louco, um viciado em pornografia, por exemplo, que era um viciado em drogas, que era viciado em jogos, sei lá, qualquer outra coisa. Como dizer que essa pessoa simplesmente foi transformada? Isso é inquestionável. Aquilo que Jesus faz na vida de uma pessoa é inquestionável. É por isso que nós não podemos dizer que existem casos perdidos. Minha mãe tem uma frase muito interessante que eu carreguei pro resto da minha vida. Ela diz para mim assim: enquanto está vivo, enquanto uma pessoa está viva, ainda há esperança. É por isso que eu e você, aqui hoje, precisamos adotar uma postura de pessoas que tiveram as suas vidas transformadas pela verdade e mostrar isso às pessoas. Portanto, pessoal, vivam de acordo com a verdade, obedeçam à verdade, amem a verdade, mostrem que a verdade verdadeiramente transformou a vida de vocês. O salmista no Salmo 119, ele vai dizer o seguinte: escondi a palavra do Senhor no meu coração para não pecar contra ti. Escondi, Senhor, a tua palavra no coração para não pecar contra ti.
Eu escondi a tua palavra no meu coração para que eu possa andar de uma forma que te agrade, uma forma que te exalte, uma forma que demonstre a verdade que habita em mim. E pessoal, isso vai ser possível quando a gente tomar consciência que a gente não pode ficar vivendo mais como se não existisse uma verdade em nós. Nós precisamos, é a necessidade hoje, as pessoas estão clamando por referenciais, as pessoas estão clamando por uma verdade que possa normatizar a vida delas. A gente já conversou sobre isso aqui essa noite. As pessoas estão clamando por algo que direciona a vida delas, porque essa confusão cansa. Cansa viver de uma forma em que todas as vezes você vai, tenta, faz, busca e não chega em lugar nenhum, Roger. Cansa demais. Cansa demais ficar pensando assim, poxa vida, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou trabalhar de segunda, terça, quarta, quinta e sexta, e na sexta-feira à noite eu vou simplesmente para um happy hour, eu vou beber com os amigos, mas na segunda-feira está tudo lá de novo, meu amigo. As pessoas precisam de um referencial, elas precisam de uma verdade que normatize a vida delas, e você é, na verdade, o detentor dessa verdade. Você pode mostrar para as pessoas que existe um modo da qual elas vão se satisfazer plenamente, que é relacionar-se com a verdade, e essa verdade é Jesus Cristo. Então, em nome de Jesus, mostre que a verdade não é uma teoria para você, mas que ela de fato transformou a sua vida. Terceiro e último lugar, pessoal. Tenha coragem de dizer a verdade, proclamando ao mundo o que os espera, se eles conhecerem a única verdade. Jesus se apresenta como a verdade. Ele disse que a palavra dele era a verdade. Nós vimos isso aqui. Ele disse que a palavra dele era a verdade. E pessoal, ele diz que a palavra dele, que ele, a verdade, faz uma coisa, ela liberta. A verdade liberta. Olha o que diz João capítulo 8, verso 32. João capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que as pessoas precisam hoje é de libertação, seja em qual área for, e Jesus Cristo está dizendo, Ele está afirmando, Ele está sendo categórico aqui, dizendo, se vocês conhecerem a verdade, não uma das verdades, mas a verdade, se vocês conhecerem a única verdade, vocês serão libertos. E aí eu pergunto para o seu coração, o que você precisa ser liberto hoje? Será que você precisa ser liberto daquele vício que você sabe que você tem? Será que você precisa ser liberto do egoísmo que você sabe que bate lá no seu coração? Será que você precisa ser liberto do seu ego? Se você tomar consciência de que Jesus Cristo é a verdade e que Ele habita a sua vida e quer dirigir a sua vida e santificar a sua vida pela palavra, você pode ser liberto hoje. A palavra de Deus está dizendo, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A partir do momento que você conhecer a Jesus Cristo de perto, ter intimidade com Ele, Ele vai capacitar a sua vida, Ele vai libertar a sua vida daquilo que te prende hoje. O Senhor Jesus Cristo, Ele sim liberta das mentiras de Satanás. Satanás cega o entendimento das pessoas, dizendo que não existem verdades absolutas. Se não existem verdades absolutas, todos os caminhos levam a Deus, essa é a máxima. Mas não são todos os caminhos que levam a Deus. É apenas um caminho que leva a Deus, e esse caminho é Jesus Cristo. Mas Satanás cega as pessoas com esse entendimento, com essa ideia. Veja o que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 6. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Satanás cega as pessoas dizendo, creiam na verdade que você quiser, creiam naquilo que você quiser. Na verdade, todos os caminhos levam a Deus.
Mas o apóstolo Paulo está dizendo o contrário disso aqui. Ele cega o entendimento dos incrédulos, ele faz isso para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo como Senhor, e a nós mesmos como os vossos servos por amor de Jesus. E aqui o apóstolo Paulo chega com uma sentença que é maravilhosa. Porque se a gente parasse aqui, se não tivesse mais nada depois disso aqui, a gente teria um problema muito grande. Porque as pessoas estariam cegas, olha. Mas o versículo 6 nos diz: porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. O que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: da mesma forma que o mundo era sem forma, era vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e Deus disse o quê? Haja luz, e houve luz. Mesmo que um coração esteja entenebrecido pelo pecado, mesmo que o seu coração esteja todo pretinho, porque você está todo envolvido por pecado, o Senhor Jesus Cristo pode te libertar da mesma forma que Ele criou o mundo lá atrás, da mesma forma que nas trevas Ele disse, haja luz, no seu coração, se você vier a crer em Jesus, Ele pode dizer, haja luz, e você será liberto. É isso que a palavra de Deus está nos dizendo, Ele pode nos libertar das mentiras de Satanás. Não caia nessa, em nome de Jesus, que você pode fazer aquilo que você quiser da sua vida. Não caia nessa, que você pode viver do jeito que você quiser. Não caia nessa não, isso é uma mentira do mundo. Viva da forma que Jesus quer que você viva, você vai desfrutar de maravilhas. O salmista vai dizer que na presença do Senhor há plenitude de alegria, alegria perpetuamente para todo sempre. Então viva na presença do nosso Deus. Jesus Cristo pode te libertar das mentiras de Satanás, porque Ele é a verdade que liberta. Ele pode te libertar da escravidão do pecado. E aqui há um ponto muito interessante, pessoal. A verdadeira liberdade não consiste em fazer aquilo que quiser, mas é deixar de fazer aquilo que quiser. Vou repetir, a verdadeira liberdade, ela não se encontra em você fazer aquilo que você quer. Ela se encontra na condição de você deixar de fazer aquilo que você não quer. William Barclay, comentarista bíblico, vai dizer o seguinte: são muitos os homens que chegaram ao ponto em que não pecam porque querem, mas sim porque não podem evitar o pecado. Seus pecados, seus hábitos, chegaram a dominá-los de tal forma que eles já não podem mais livrar-se deles. Esse homem está dizendo que as pessoas, elas chegaram a um ponto em que o pecado agora já não pode mais ser evitado. Ou seja, não existe mais liberdade. Não existe mais liberdade. Elas não podem mais deixar de pecar. Elas foram dominadas de tal forma que não podem se livrar dos seus pecados. Mas, pessoal, Jesus Cristo pode libertar. O pecado escraviza, mas Jesus liberta. O pecado produz morte, mas Jesus vida. O pecado condena, mas Jesus perdoa. O pecado mata, mas Jesus dá a vida eterna. O último texto que leio nessa noite é Romanos capítulo 6, versículo 23, a qual o apóstolo Paulo diz: porque agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o fruto para a santificação e por fim a vida eterna. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Jesus pode te libertar da escravidão do pecado. Jesus pode te libertar de você mesmo. Ele pode te libertar das mentiras de Satanás. Ele pode te libertar de uma vida sem sentido. Jesus pode dar sentido para a sua vida. Se você não tem sentido na sua vida hoje, Jesus pode dar. Se você olha para dentro de você hoje e fala assim: cara, eu não sei nem porque eu estou vivendo. Eu não sei nem como é que eu consegui chegar até aqui. Jesus pode dar sentido para a sua vida. Ele pode te dar um propósito para viver. Mas Ele faz isso libertando você do pecado. Ele faz isso te transformando em servo de Deus.
Ele faz isso te dando fruto dele. E Ele pode te dar a vida eterna. Essa é a mensagem que nós devemos proclamar para o mundo. Como aqueles que são detentores da verdade, essa é a mensagem que nós devemos falar para as pessoas. É isso que as pessoas precisam ouvir de nós. É isso que elas precisam enxergar em nós. É isso que elas precisam ver nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos. Quando nós expomos as nossas ideias para as pessoas, pessoal, a gente está vivendo um tempo de polarização, onde as pessoas têm se machucado por conta de coisas terrenas. Vai ficar aqui. Se você votar no Lula, se você votar no Bolsonaro, vai ficar aqui. A gente precisa, ou qualquer outra pessoa, a gente precisa parar de pensar um pouquinho em como as pessoas vão desenvolver essas coisas e pensar mais naquilo que de fato elas precisam. Elas precisam de Jesus Cristo. É disso que elas precisam ser libertas do pecado, porque do contrário, independentemente de quem elas forem votar, independentemente de quem elas defendam veementemente nas redes sociais, se elas não crerem, se elas não forem libertas, se elas não crerem no Senhor Jesus Cristo e se arrepender dos seus pecados, o voto não vai importar nada. O que espera é a condenação eterna. Por isso que eu e você precisamos urgentemente proclamar que só em Jesus Cristo há salvação. É por isso que o nosso discurso precisa mudar. Nós precisamos dizer, olha, você precisa de Jesus. Se Jesus estiver na sua vida, pode acontecer o que for, pode entrar o governo que for, Ele vai te sustentar e vai te fazer vitorioso diante de qualquer situação. Olhe para aquilo que está acontecendo nos países que são perseguidos, galera. Como é que vocês acham que os crentes que estão lá estão firmes, estão vencendo as tribulações, estão vencendo as dificuldades? É porque eles creem em Jesus, é porque eles têm um relacionamento vivo com Jesus. Do contrário, se apenas fosse uma ideia na mente deles, daquilo que o governo faz ou deixa de fazer, eles teriam sucumbido. Mas esses crentes estão mostrando, olha, pode fazer o que for comigo, que eu nunca negarei o meu Senhor. Eu ficarei firme no meu Senhor, porque Ele um dia libertou a minha mente, Ele libertou dos meus pecados, Ele me libertou de mim mesmo, Ele me libertou de quem eu era e me fez mais que vencedor nele mesmo. É por isso que a palavra de Deus diz, quem vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Absolutamente nada. Mas para isso, é necessário um relacionamento vivo com Jesus. É necessário proclamar às pessoas, creiam em Cristo. Ele é a única verdade a qual vocês precisam saber. Creiam em Jesus e Ele libertará a vida de vocês. Tenha coragem de dizer a verdade com suas atitudes, com suas palavras. O mundo anseia pela verdade. E você, que creu em Jesus, tem total condição de proclamar essa verdade, porque o Espírito Santo habita a sua vida. Vamos orar. Senhor, a gente precisa de coragem, Pai. Eu preciso que o Senhor nos dê coragem, Pai. A gente está deixando muita coisa entrar no nosso coração que não devia entrar. A gente está pensando em muita coisa que não deve pensar. A gente está fazendo muita coisa que não deve fazer, Pai. Às vezes nós temos vivido como se a gente não conhecesse a verdade, Senhor. E por isso aqui nessa noite nós queremos pedir perdão ao Senhor. Queremos pedir perdão pelas nossas falas, pelos nossos atos, pela nossa omissão, Senhor. Mas não omissão que se refere a esse mundo. Pela nossa omissão de não pregar veementemente, com ousadia, o Teu Evangelho, proclamar que só existe uma verdade e essa verdade é Jesus Cristo. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Pai, porque às vezes a gente quer fazer o que é certo, mas a gente dá mais ouvido para o nosso velho homem, para a nossa velha natureza. Ó Pai, perdoa-nos. Nos dê coragem, ó Deus. Não nos dê coragem para que sejamos arrogantes, para que sejamos, Senhor, prepotentes, para que nós sejamos, ó Deus, pessoas insuportáveis, não. Nos dê coragem para dizer a verdade em amor.
Nos dê coragem para dizer a verdade em submissão e humildade. Nos dê coragem para viver essa verdade, dizer essa verdade às pessoas em contrição. Afinal de contas, essa verdade não brotou dentro de nós. Foi o Senhor que a colocou através do Teu Santo Espírito. Louvado seja o Teu nome. Nesse momento, ó Deus, eu quero colocar a minha vida, a começar em mim, Senhor. Que o Senhor nos ajude a demonstrar ao mundo que existe uma verdade que transforma. E essa verdade é o Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, nós a Ti clamamos nessa noite, porque nós dependemos totalmente do Senhor, Pai. Sem o Senhor nós seremos engolidos, ó Deus, por esses dias. Sem o Senhor nós seremos engolidos, ó Pai, pelos conceitos dos nossos dias. Ó Senhor, nos ajuda. Nos ajuda a viver para Ti, Deus. Nos ajuda a glorificar o Seu nome, Deus. Nos ajuda a viver a verdade, ó Deus. Que ela faça os nossos olhos brilharem. Que ela faça o nosso coração bater mais forte. Que ela nos faça saltar de alegria em meio às tristezas. Nós confiamos em Ti, ó Deus. Nós Te agradecemos nessa noite. Nós Te louvamos. Porque o Senhor é santo. Porque o Senhor ouve a nossa oração. Porque o Senhor é misericordioso. Porque o Senhor perdoa os nossos pecados. Porque, ó Deus, o Senhor nos ajuda naquilo que nós precisamos. Nos dê coragem, ó Deus, para enfrentar os nossos dias. É o nosso desejo, é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.